Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um dia, mais uma live. É um prazer ter vocês aqui mais um dia. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que seja um dia abençoado aí pra você, que seja, né? Hoje tá com cara de uma Tá diferente pra quem não viajou, né? Ontem foi feriado, hoje nós vamos trabalhar normal. E é isso. Bom dia, Laís. Bom dia, Platine. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos, galera. Muito bom ter vocês aqui. Mais um dia aí. Mais uma live, né? Muito bom. Bom dia, Gabi. Bom, pessoal, hoje a gente faz um formato diferente, né? A nossa live. Enquanto o pessoal vai chegando aí, vamos aproveitando, vamos mandando aqui, ó, o aviãozinho aqui para umas 3, 4 pessoas, só pra gente poder divulgar aqui a nossa live, né? Muito bom. Pronto, já enviei aqui. Pessoal, hoje a gente faz um formato de perguntas e respostas, né? E muito bom. E eu queria iniciar, eu sempre inicio geralmente respondendo uma pergunta que me fizeram na caixinha de perguntas no dia anterior, né? E hoje eu queria começar com uma pergunta que me fizeram ontem sobre errar, né? A pessoa falou, errar é um jeito maravilhoso de aprender. E eu falei, olha, eu prefiro aprender com o erro do outro, né? Eu prefiro aprender com o erro do outro. Eu não... Gente, porque errar é muito ruim, né? Porque sempre que a gente erra, na verdade, o que é a gente se tornar parecido com Cristo, né? O que Cristo veio nos ensinar? Essa que é a grande sacada. É que a gente não erre, né? O pecado, ele é um erro, tá? Toda vez que a gente peca, quando Jesus fala sobre o pecado, isso é uma chave, tá? O pecado, ele é um erro. Não é que o pecado ele vai te levar pro inferno, tá? E eu não quero entrar nisso aqui. Vamos trabalhar mais o básico aqui. O pecado, na verdade, quando a gente fala de pecado, é o erro. Você tá errando. Então, o pecado em si, ele vai te fazer sofrer, né? O erro, ele nos faz sofrer. E toda vez que a gente erra, por qualquer que seja o motivo, a gente sofre, né? Então, às vezes, quando a gente tem uma crise de ira, quando a gente briga com alguém que a gente ama, que a gente gosta, que a gente, briga com essa pessoa, por que é pecado, vamos colocar assim, né? Porque você tá errando ali, você tá magoando a pessoa que você gosta, porque às vezes você não conseguiu controlar a sua emoção, tá? Você talvez não conseguiu controlar ali as suas palavras, né? E aí, é muito importante que a gente entenda que, óbvio que a gente vai errar a vida toda. A vida é isso, a gente erra o tempo todo, a gente está sempre errando, de várias formas diferentes, né? Que seja no profissional, que seja na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos. Enquanto a gente não corrigir esses erros, a gente sofre, tá? Então, você pode ver que, às vezes a pessoa está passando por aquela mesma situação tem meses, né? Tem anos, e ela não melhora. Por quê? Porque ela está presa a um ciclo de erro, que enquanto ela não corrigir aquilo, enquanto ela não corrigir a rota, o que vai acontecer? Ela vai ficar sofrendo. Então, quando eu falei que, eu prefiro, né? Óbvio que eu prefiro aprender e meditar sobre o erro do outro. Eu prefiro olhar para as situações, né? Para algumas circunstâncias aí fora e olhar e falar, cara, eu não vou fazer isso, porque isso, aquela pessoa eu tô vendo que ela tá sofrendo, né? E a gente não tem que passar por aquilo. Mas é óbvio, né? É óbvio que a gente vai passar e a gente acaba errando mesmo, não tem jeito. Pessoal, quero abrir aqui pra vocês, deixa eu tentar puxar aqui. Tá aqui, ó. Eu já vou colocar ela, porque foi essa pergunta aí, ó, que eu respondi ontem. Então, que a gente possa estar consciente, né, do erro do outro, que a gente possa que Deus nos dê sabedoria para que a gente não precise ficar errando sempre, né? E às vezes a gente vai errar mesmo e vai bater com a cara no muro, não tem jeito. Mas que Deus possa nos dar essa sabedoria para que a gente possa olhar para o outro e aprender com o erro dele, tá? Pronto, essa é a sacada. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade aí. Já mande pra gente, ok?
que a gente vai respondendo aqui. Enquanto isso, deixa eu ver se eu puxo aqui outra pergunta de ontem. Ah, ótimo. Vou pegar essa daqui também enquanto vocês não fazem a pergunta. Me perguntaram assim, o que diria para alguém que tem vontade de falar, mas na hora trava? Me confundo demais. Né? Eu respondi que, poxa, às vezes é melhor a gente travar mesmo, porque nem sempre a gente tem que falar, né? Dentro de... Eu peguei uma linha assim que me veio na cabeça, por quê? Porque às vezes a gente quer dar nossa opinião demais, e muitas vezes a nossa opinião, gente, ninguém tá nem aí pra nossa opinião. O povo não quer a nossa opinião, essa que é a verdade. Então, e muitas vezes a gente não tem a opinião pra dar, né? Nós não temos a opinião pra dar. Então, olha só, pra gente ter uma opinião formada sobre algo, a gente tem que estudar, a gente tem que aprofundar, a gente tem que meditar sobre aquele assunto, a gente tem que, né, tá ali, pô, quantos anos meditando sobre algo pra dar uma opinião. Aí você chega e quer falar, né, ah, eu acho que é isso. Aí a pessoa não respeita a sua opinião, né, e não te escuta. A grande sacada é a gente aprender a ficar mais em silêncio. Você pode reparar que as pessoas mais sábias, né, elas não falam muito, elas não ficam querendo expor demais, porque elas entendem que as pessoas, primeiro, muitas vezes não estão abertas à sua opinião, ok? Não estão preparadas muitas vezes para o que você vai passar para elas de ensinamento. E às vezes é isso, né? Às vezes a gente não tem que dar a nossa opinião, a gente não tem que falar. Agora, se essa pergunta, né, foi num sentido de se comunicar ali, eu vou fazer apresentar um trabalho, né? Fazer uma apresentação. Se é nesse sentido, aí eu diria que é aquilo que eu já falei aqui no Stories, né? A gente tá com medo da opinião alheia. A gente tá com medo do que as pessoas vão dizer a nosso respeito, do que as pessoas vão achar. E é óbvio que quando a gente traz esse peso, né? A gente coloca sobre o nosso ombro o peso da opinião do outro, a gente trava mesmo, né? Porque a gente fica o tempo todo, poxa, será que eu tô falando bonito? Poxa, será que eu tô legal? Pô, será que tá bacana isso aqui, ó? Poxa, será que essa roupa tá boa? E a gente fica fraco, né? A gente não consegue falar o que tem que ser falado, a gente não consegue dizer o que tem que ser dito. Então, é muito isso, né? Tirar o peso aí do outro, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, galera? Ó, tem perguntas aqui, vamos ver. Ah, tá, muito bom. Ah, peraí, deixa eu tirar essa daqui. A Beatriz me perguntou. É isso aí, Larissa. Rapidinho antes de eu responder a Beatriz. É muito bom porque isso é muito ego, né? A gente quer parecer inteligente. Gente, a gente não é inteligente, entendeu? A gente não precisa querer parecer inteligente. Nós somos seres humanos normais aí que estamos buscando melhorar um pouquinho a cada dia. A gente não precisa querer se colocar num pé de querer, né, mostrar para todo mundo que a gente sabe as coisas. E quando a gente quer fazer isso, né, a gente fica, muitas vezes faz papel de trouxa. Porque a pessoa não tá nem aí pra sua opinião. Ela não vai te escutar. E você tá se desvalorizando, né, mesmo que você tenha opinião, na verdade, né. Então é muito isso. A Beatriz me perguntou como é que foi meu encontro com Jesus e como eu me converti. Beatriz, eu falo muito que a gente muitas vezes, né, a gente não escolhe as coisas, né? Eu acho que foi muito mais Jesus que me encontrou do que eu mesmo que encontrei Jesus, pra te falar a verdade. Porque eu tava numa fase muito, muito perdido na vida, sabe? Em uma série de fatores. E eu tava, tinha quebrado de um negócio, eu tinha quebrado financeiramente, tinha terminado um relacionamento, eu tava perdido em relação ao meu futuro profissional, minha vida, né? Aquilo me incomodava. Eu sempre fui um cara que saí muito, sempre curti muito a noite e vivi muito pra isso. E eu sempre me questionei aonde eu estaria, né, no futuro, fazendo o que eu tava fazendo ali. Então eu sabia que, cara, não tinha futuro pra mim aquilo, né? E eu entendi que eu olhei pra minha vida e ficava sempre pensando assim, poxa, velho, o que eu tô fazendo aqui hoje não tá me levando pra um bom lugar. Não tá me levando pra um bom caminho. Eu tinha essa consciência, mas eu não tinha força pra sair. Por quê? Porque as amizades, porque, né, aquela rotina,
poxa, os hábitos ali. Eu já tinha uma vida, era uma vida, né? E eu não tinha força. E a gente não consegue, muitas vezes, se desvincular dessas situações sozinho, né? Você não vai conseguir. Por quê? Porque você está preso ali. É como se você tivesse ali toda uma vida, né? Você tem toda uma... Sabe? Você está pregado ali naquela vida. Naquela personalidade, naquela pessoa, naquela identidade, né? E aí, Jesus, o que Jesus faz com a gente? Ele nos transforma numa pessoa nova, né? Mas isso, ele nos transforma numa pessoa nova sempre, tá? Não é só uma única vez, não. Eu não acredito que a conversão, na verdade, a primeira conversão, né? Eu acredito que você tem várias conversões, vamos colocar assim entre aspas, porque a gente tem que se converter a Cristo todos os dias. A gente tem que olhar para a cruz, olhar para Jesus, né? E nos converter ali, porque quando a gente toma consciência disso, que é uma jornada, não é simplesmente um ato específico ali. Então, eu me encontrei há 4 anos atrás, né? Eu fui parar numa igreja e, poxa, ali começou as coisas fazerem sentido para mim, eu comecei a me sentir bem, aquela palavra entrava no meu coração e eu fui sendo transformado ali, né? Alguns hábitos, algumas coisas eu comecei a sentir que não faziam mais parte de mim. Eu falei, cara, isso não faz tanto sentido mais. Né? E aí eu fui me separando, eu fui afastando um pouco ali das amizades que eu tinha, né? E as coisas foram acontecendo, foram fluindo. Então, é muito isso. Mas eu me converto todos os dias, eu tento me converter todos os dias, né? Porque se a gente for olhar e falar assim, eu me converti, hoje eu já tô salvo, né? Eu já tô isso e aquilo, e aí você se coloca num pad, como se você já, né? Porque você se converteu uma vez, você já tá em algum lugar. Se você faz isso, né? Você não entendeu o evangelho, tá? Você não entendeu o evangelho. O evangelho, ele é uma lapidação e é a vida toda. A gente vai morrer sendo lapidado. Porque se a gente tem que se parecer com Cristo, meu amigo, a gente... É chão, né? É chão, mas é chão com força. Pessoal, quem quiser fazer mais alguma pergunta, fique à vontade, tá? Hoje é o dia, tá? Hoje é o dia, você tem alguma dúvida, quer perguntar sobre Jesus, quer perguntar sobre Deus, sobre a Bíblia, você quer perguntar qualquer coisa aí, vá mandando a sua pergunta, aproveite. Tá, Beatriz? Espero ter respondido aí a sua pergunta. Eu sempre que quem tá comigo, eu falo isso, né? Não é uma única conversão. A conversão é diária. Né? É isso. Tem pergunta aqui. Vocês estão querendo entrar na teologia brava aqui hoje, né? O Cassie, essa pergunta é muito forte, né? Porque o que é complicado eu te responder isso, mas talvez a gente nunca vá ter, tá? Essa que é a grande sacada. Essa salvação que as pessoas confundem muito, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe, eu não quero entrar nisso agora, não é hora ainda. Mas as pessoas confundem muito essa salvação. Existem essa questão do inferno, do paraíso, né? Do paraíso, a gente vai ler lá, né? Paulo vai dizer que conheceu um homem, só para vocês meditarem, que foi arrebatado até o 3º céu, né? Então, assim, é muito complicado. A gente acha que é uma coisa só, né? A gente não entende aí os mistérios de Deus, os mistérios do céu. A grande sacada no meu entendimento é a gente buscar essa salvação todos os dias, tá? A salvação, eu não fico muito preso a isso. Eu acho que a gente fica pensando em salvação, quero ser salvo e muitas pessoas se apegam lá em Efésio, né? Quando fala que a salvação não é por meio de obras, é pela graça, né? E é óbvio que Paulo estava certíssimo que ele falava que tudo é pela graça. Tudo é pela graça e misericórdia de Deus. Se a gente... Pô, você tá me assistindo aqui agora, 7h19 da manhã, né? Você tá me vendo aqui agora e só isso, só de você estar respirando agora. Eu tava lendo ali agora uma menina
que é... Ela é ela é famosa aí no Instagram, tem mais de 1 milhão de seguidores, ela prega a palavra, ela canta louvor, e ela é uma menina assim muito bacana, e ela perdeu a mãe dela agora. Depois do Covid, a mãe dela teve algumas complicações e tal. E, cara, ela postou, falou que o pai e a mãe estavam entubados e tal, e é uma menina muito de Deus, assim, né? E a gente vê os relatos dela, o testemunho dela lá, falando da mãe dela, tanto que a mãe dela era importante pra ela, né? Que a mãe dela que levou ela a se tornar que ela se tornou, que a mãe dela sempre esteve do lado dela e tal. E ela perdeu a mãe dela, se não me engano, ontem. E eu tava ali, eu tava lendo aquilo, né, cara? Eu falei, cara, bicho, olha pra você ver, né? É uma pessoa que tá sofrendo tanto, porque, poxa, você perdeu uma mãe, não é fácil, né? Quem perdeu sabe, eu nunca perdi. Mas pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento, né? E, poxa, será que a gente está preparado para algumas coisas, né? Então, a gente tem que se preparar para situações como essa. E aí, por que eu tô falando disso? A graça de Deus, ela tá presente o tempo todo na nossa vida. Então, você tem um pai, às vezes você tem uma mãe. Ah, mas eu já perdi meu pai, perdi minha mãe, tá? Mas você tá respirando aí, você não tá internado, né? Você não tá numa cama de um hospital. Você anda. Você fala. Você pode, né? Enfim, tem tantas pessoas, tem tantas limitações, né? E a gente tem que ser grato por isso, ok? A gente tem que ser grato todos os dias pelas pequenas coisas. É aí que você vai encontrar no sentido das coisas, né? Aí você vai vendo e fala, poxa, a graça nos basta. Então, quando Paulo fala que a salvação é pela graça, a graça, é óbvio, né? Sem a graça nós não somos nada. Sem a graça de Deus, a graça de Deus nos basta mesmo. A gente precisa de mais nada. Só que tem outro versículo que vai dizer que nós seremos julgados pelas nossas obras, né? Então por isso que eu falo, gente, a Bíblia ela é um paradoxo. E se você não entender, se você não estiver meditando profundamente ali, você não vai conseguir extrair de fato a mensagem. Então por que nós seremos julgados pelas nossas obras? E ao mesmo tempo a salvação ela não é pela obra, vamos colocar assim, para que ninguém se vanglorie, é isso que Paulo fala, né? Poxa, mas é tão complexo isso, né? Então, eu não vou entrar nesse mérito aqui, fica mais pra frente a gente poder aprofundar nisso, mas é para vocês meditarem, né? A gente tem que estar aqui, a gente tem que estar servindo, é óbvio que a gente tem que estar se doando o tempo todo, e como cristãos, como filhos de Deus, né, que nós somos, e somos chamados a sermos discípulos de Cristo, nós seremos julgados pelas nossas obras, é o que eu acredito, tá? A gente tem que tá todos os dias fazendo o que Deus espera de nós, tá? Ponto. Mateus, o que é? Não sei. Aí você vai ter que buscar dentro de você essa resposta. Você vai ter que buscar numa conexão, numa intimidade. Para algumas pessoas, Deus espera que elas sejam empresárias, entendeu? Para quê? Para poder, né? Sei lá, abençoar de uma maneira diferente. Deus ele não está presente só dentro de uma igreja, dentro de uma instituição, né? Ele está presente em tudo. Então, se você pode me assistir aqui hoje, eu estou podendo dar essa palavra para você através de um celular, através de uma câmera, através de uma rede social, isso tudo é coisa do quê? Não é de Deus, não? E a gente tem que meditar sobre isso. Então, poxa, será que, né, as pessoas que criaram essas ferramentas, elas não foram usadas por Deus? Ok? É isso que a gente tem que pensar, gente. A gente limita demais Deus, né? A gente limita muito Deus. Me perguntaram aqui, peraí. Muito boa pergunta, tá, Milena? Você acha que depressão é falta de Deus em nossas vidas? Jamais. Elias, que foi um dos maiores profetas, né, que existiu, Elias, ele nem morreu, não sei se você sabe, ele foi arrebatado, né? Elias teve depressão. Elias quis tirar a própria vida, tá? Grandes homens de Deus tiveram depressão, têm depressão. A depressão é uma doença que ela é inerte, né? Muitas vezes esse lado espiritual é complicado, né? Enfim, é óbvio que Deus ele pode te arrancar uma depressão, mas muitas vezes você vai precisar de um acompanhamento clínico, um acompanhamento médico ali, tá? Por quê? Porque não se trata
é muitas vezes de algo totalmente espiritual, né? Eu acredito que Deus pode te curar de uma depressão, é óbvio que pode. Mas eu tava lendo agora recentemente sobre o filho do Rick Warren. Rick Warren é um dos maiores pastores norte-americanos, que escreveu um livro que para mim é um dos livros mais fantásticos que eu li, que chama Uma Vida com um Propósito. São 40 capítulos ali, você lê em 40 dias. O Rick Warren, um dos maiores autores aí, né, do protestantismo, vamos colocar assim. E o Rick Warren perdeu um filho para depressão. O filho dele se suicidou, o filho dele se matou, tá? E ele já era pastor, ele era pastor de uma grande igreja, isso foi em 2013, se eu não me engano. O filho dele tinha 17 anos. E o filho dele lutava contra uma depressão, né? O tempo todo. Perguntava para ele sobre depressão e chorava porque era uma depressão muito profunda. Ele já tinha... Na verdade, ele desde pequenininho ele sofria com essa depressão. Então, muitas vezes, a gente vai precisar criar ali, né? Toda uma estrutura, não só espiritual, mas de um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento, né, com um psicólogo, com medicamento. E é óbvio que com a presença de Deus, com a graça de Deus, né? É óbvio. Então, mas a gente tem que entender, galera, que nós, através dos nossos pensamentos, a gente cria a nossa realidade, vamos pensar assim. Uma pessoa que está em depressão, a mente dela, ela fica o tempo todo pensando em algumas coisas, né? Voltando, remoendo, se afundando ali. Então uma pessoa que começa a mudar a forma como ela pensa, a forma como ela interage ali com as situações, é óbvio que ela consegue ir dissipando ali, tá? Dissipando a depressão. Agora, a mente, ela vai te jogar o tempo todo o quê? Né? Uma pessoa que tem depressão, a sua mente vai ficar te jogando para coisas negativas, para coisas ruins. E todo pensamento ele é uma energia, gente, né? E aí, se a gente está pensando o tempo todo nisso, a gente vai se afundando, a nossa energia vai sendo drenada ali, tá? Se a pessoa tem diabetes, é falta de Deus? Óbvio que não. Óbvio que não, Cassie. Diabetes tem nada a ver com sua intimidade com Deus. A verdade é uma série de fatores. Tem a maioria das diabetes, né? É um excesso aí de açúcar, né? Então, não quero falar disso porque não é minha área. Mas é óbvio que não, tá? Muito bom. Pessoal, mais alguma pergunta? Mandem aí. Quem tiver pergunta para fazer, manda aqui na caixinha. Então, assim, é muito sério isso, né? Que a gente acha que... a gente tem que sair, gente, do oba-oba, né? De achar que porque, eu tô na igreja, Deus pode... Óbvio que Deus pode tudo, é óbvio que Deus faz tudo. Mas o buraco é muito mais embaixo, né? A vida é muito complexa. A vida é muito complexa. Então, assim, a vida... poxa, pra gente se manter, né? Num estado ali de plena felicidade, existe um trabalho muito longo, existe uma lapidação muito longa para ser feita, muito longa. E se eu e você não entender isso, e que, poxa, é o que eu iniciei aqui falando do erro, né? Por que a gente sofre? Porque a gente tá errando, né? A gente erra o tempo todo, a gente se apega a algumas coisas, a gente se apega a situações, a gente se apega a, sabe? E a gente acaba sofrendo mesmo, tá bom? Foi uma analogia. Porque as pessoas perguntam se depressão é falta de Deus. A resposta é não, porque a depressão é uma enfermidade da mente, assim como diabetes do corpo. Isso aí. É isso aí. É o que eu falei de Elias, né? Elias foi um dos maiores profetas que existiu. Então, assim, você imagina. Elias teve depressão. Elias, né, ele sentou debaixo de uma árvore, ele queria tirar a própria vida, né? Ele pediu a Deus, né, que levasse ele. Então, é óbvio que, né, a gente não pode fantasiar as coisas. Tem pessoas que têm preconceito contra remédio. Isso é a maior babaquice que existe. Isso é a maior babaquice que existe. A pessoa tá sofrendo ali, entendeu? Às vezes é hormonal, às vezes é falta de química no corpo. A depressão ela pode ser uma falta de uma química no seu corpo. E se você não entender que você tem que buscar isso, muitas vezes, porque você acha que quem que criou o remédio? Foi o capeta que criou o remédio? Né? Nós temos que deixar de ser imaturo, né? Deixar de ser... Quem criou o remédio? Não foi Deus, não? Quando você tem, às vezes, uma dor de cabeça, né? Poxa, você vai lá e toma
uma dipirona, ok? Quem que criou a dipirona? É isso que vocês têm que, né? Ah, que maravilha. Adoro essas perguntas assim, ó. Olha aí. Como diferenciar amor de paixão em um namoro? Olha, primeira coisa, eu acho que paixão, quando a gente fala de paixão, tá? No meu ponto de vista, paixão não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. A pessoa fala assim, eu estou apaixonado. A paixão, no meu entendimento, ela não é uma coisa boa. Por quê? Porque a paixão, ela tira... É como uma droga. Pensa o seguinte, uma droga, por que a droga é pecado? Porque ela tira a sua consciência, né? Você sai do seu estado normal ali. Então, quando a gente fala de paixão, é um sentimento que você perde ali um pouco a sua consciência, né? Você fica meio retardado, né? Você já viu um casal apaixonado? Ela só enxerga coisa boa, ela vive ali no mundo, né? O mundo dela é aquela coisa. É um casal de adolescentes. E é engraçado você me fazer essa pergunta, eu tava meditando isso ontem. Eu vi tava vendo um Instagram, apareceu pra mim, eu vi um casal, pô, e eu fiquei, sabe, meditando aquilo. Eu falei, cara, é muito legal você ver um relacionamento de um adolescente, né, de jovens, assim. Nós somos jovens também, eu sou, né? Mas eu falo assim, de pessoas que têm ali 20 anos, 22, a pessoa tá se relacionando ali. Cara, parece que a pessoa é tipo o príncipe encantado, a pessoa é o amor da vida, né? E aí passa 6 meses, termina, cada um vai pra um lado, nunca mais se vê, né? E você fala assim, caraca, velho, olha pra você ver como é que eu era, né? Eu vi isso quando eu tava lendo, recentemente, quando eu mudei, eu tava mexendo nas minhas gavetas lá, eu achei carta de ex-namorada. E eu tava lendo essas cartas, eu falei, cara, velho, eu fiquei dando risada assim, da barriga doer. Eu falei, como que a gente é imaturo, né? Como que a gente é imaturo? Porque a gente tá num relacionamento ali, você troca cartas de amor, você mergulha ali, né? Como se realmente você fosse caminhar com aquela pessoa por toda a eternidade, né? Então, isso é a paixão, né? A paixão, ela nos faz sair um pouco aí do nosso consciente, vamos colocar assim. O amor não, tá? O amor não se trata de oba-oba, tá? O amor é algo que você entrega o seu coração na mão daquela pessoa, independente de qualquer coisa, né? E se a gente quer entender o que é amor, a gente olha para Jesus, né? Vamos pensar assim, aquela pessoa que está na cruz, que se doa independente de qualquer coisa, independente das falhas, independente dos defeitos, independente de qualquer, né? Independente de um checklist, vamos colocar assim, né? Você faz ali. Ele é da igreja, ele frequenta a igreja. Então ok, dá um checklist. Mas ele, né? Nossa, ele tem uma família aqui. Não, pô, beleza. Mas ele, né? Pô, ele trabalha. Aí você dá um checklist. Aí você vai criando esse checklist, né? Se você faz isso, o que vai acontecer? Na hora que aparecer as falhas dessa pessoa, você sai fora. O amor não tem isso, né? O amor você ama, independente né? Você olha para aquela pessoa ali, você tá disposto a se sacrificar por ela. Você tá disposto a se doar por ela. Você está disposto, né, a caminhar e construir uma vida do lado dela. Então, eu acho que a gente tem que amar, óbvio, né? A gente tem que aprender a amar, essa que é a grande sacada. Porque se você ama, até para você poder terminar, né, você tem que amar. Eu amo tanto essa pessoa que eu vou terminar, porque eu sei que não vai dar certo nós dois, porque, pô, são momentos diferentes, são visões diferentes, e você termina por amor. A paixão não, a paixão te deixa cego. A paixão vai te cegar, porque você está ali apaixonado, você perdeu a sua consciência, né? Você tá tão preso àquela pessoa, fantasiando tanta coisa, que você não consegue se desvincular, tá bom? Então é muito isso que eu acredito. Mateus, como começou o trabalho que você faz aqui? Olha, começou assim. Eu tava sem Instagram, ativei o Instagram, falei, vou gerar uma mensagem aqui pro povo, vou falar algumas coisas. E comecei. Tô brincando, mas assim, eu sempre tive no meu coração de querer dar uma palavra, de querer ajudar de alguma forma, né? Desde de novo, eu sempre gostei de ajudar, assim, e eu tenho um pouco esse chamado, né? É um chamado assistencialista. É um chamado sabe, de realmente querer gerar uma palavra de conforto. É óbvio que não é todo mundo que tem chamado, óbvio que
cada macaco no seu galho, né? Mas eu sempre tive isso no meu coração. E todos os lugares que eu fui, eu sempre tive, né? Procurei lugares que eu fosse exercer isso, de gerar uma palavra, né? Então assim, eu tô aqui, não tô fazendo nada às 7h04 da manhã, ok? O que eu posso fazer? Eu posso ligar a câmera do meu celular, fazer uma live. E todo dia falar de alguma coisa aqui que fez sentido pra mim, né? Que pode agregar na sua vida de alguma forma. É óbvio que vai ter gente que vai entrar aqui e não vai gostar da minha cara, não vai gostar do jeito que eu falo, enfim, tem uma série de coisas. Mas vão ter pessoas que vão chegar aqui e que vão olhar e que um dia, uma coisa que eu falei, girou uma chave. E é uma chave que precisa girar, às vezes, na nossa vida. É só uma. Porque é como se fosse assim, a gente girasse 1 grau. Essa chave fosse assim, ó, 1 grau, girou. Só que se a gente for jogando, quando chega lá na atmosfera, vamos pensar assim, né? Qual que é o tamanho desse arco que se formou? Porque você gira hoje 1 grau. Daqui a 10 anos, talvez esse 1 grau que você girou fez uma diferença, né, gigantesca na sua vida. Às vezes uma palavra que você escutou há 5 anos atrás te transformou na pessoa que você é hoje. Então, porque uma pessoa te falou algo, talvez o seu pai, talvez a sua mãe te falou algo lá atrás, que te transformou na pessoa que você é hoje. E você pode chegar aqui hoje, né, e gerar uma palavra. Então, começou assim, né? Eu senti no meu coração de poder abrir aqui e fazer live e para poder de alguma forma agregar na vida de vocês aí, porque eu já vivi muita coisa, eu já apanhei muito. Então assim, eu já tive várias fases da minha vida. E eu entendo assim, poxa, se eu passei por isso, né? Eu superei algumas coisas. Se eu consegui, pela graça e misericórdia de Deus, né? Tá aqui hoje com saúde, entender um pouco melhor as coisas, entender um pouco melhor, sabe? A vida. Por que eu não posso passar isso para as pessoas, né? Eu acho que foi muito isso. E aqui é de graça, eu gero aqui. Óbvio que eu invisto um pouquinho para poder expandir um pouco a mensagem, tá? Mas é isso. Tem mais perguntas aqui. Ah, que legal. Como posso evangelizar meus amigos e membros da família sem ofendê-los ou afastá-los, né? Olha, o Dani, a grande sacada é por que as pessoas, às vezes, elas acham o crente, vamos pensar assim, o crente é aquele que crê no evangelho de Cristo, né? E se converte a Cristo. Acha essas pessoas chatas. Porque essas pessoas, elas querem impor o tempo todo, né? A opinião delas, a visão delas. E muitas vezes, a gente tem que entender e respeitar que cada um tem um momento. Tá? Não sou eu que vou, né? Pra você ter noção, Jesus, ele caminhava, ele ia lá e pregava o evangelho. Eu abro aqui, eu abro aqui e falo. Algumas pessoas vão pegar o que eu tô falando e vão aplicar, outras vão entrar no ouvido e sair no outro. Outras, né, vão ligar aqui e falar, esse cara é muito chato, e sair. E não tá no meu controle. Tá no meu controle eu abrir aqui e falar. Ponto. Quando a gente fala de amigos e família, é muito importante você entender que cada um tem um momento, cada um tem um tempo, cada um tem uma fase de vida. A grande sacada, no meu entendimento, é você ter compaixão com as pessoas, entender que muitas vezes não adianta você falar. E eu vou te dar uma palavra. Jesus foi pregar em Nazaré. Quando ele chega em Nazaré para pregar, as pessoas falavam, esse aí é filho de José e Maria, esse aí é só... Pô, esse aí é o carpinteiro, pô. Esse aí não é profeta, não. O que Jesus fala? Que lá ele não conseguiu, ele não podia fazer nenhum milagre lá, porque um profeta não tem honra na tua casa. Então entenda que, por mais que você seja uma pessoa especial, por mais que você seja, né, tenha se convertido, esteja queimando por dentro, sentindo esse amor de Deus, e você queira levar isso para as pessoas que você ama, você não tem capacidade de fazer isso, muitas vezes, né, dentro da sua casa. Então mude você, cuide da sua vida, vá trabalhando em você, vai melhorando como pessoa, deixa que na hora certa as pessoas vão olhar para você e falar, cara, essa pessoa mudou tanto, né? Eu quero sentir isso que essa pessoa sente. E aí na hora que essas pessoas chegarem até você, aí você dá uma palavra, e você, né? Você direciona elas para um caminho melhor, tá bom? Vamos lá, peraí. Tem mais perguntas aqui. O Diogo tá me perguntando se tem almoço aqui. Não vou colocar essa pergunta aqui não, irmão. Teremos.
Pessoal, então é isso, né? Mais alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ô Dani, as pessoas zombam da sua cara, mas é porque às vezes você quer impor sua opinião, entendeu? Então, às vezes, não fica querendo porque agora você acha que você se converteu, que você é pessoa, né, especial e tal, e fica querendo se colocar melhor do que as pessoas que estão no mundo. E acontece muito isso, né? As pessoas, elas vão para a igreja, elas acham que porque frequentam uma certa instituição, porque, eu me converti a Cristo, porque eu estou na igreja, agora eu estou livre do pecado, né? E agora as pessoas do mundo têm que sabe? Poxa, eu tenho que converter essas pessoas do mundo. E essas pessoas do mundo, muitas vezes, elas vão olhar e vão falar assim, pô, essa pessoa é chata demais. Entendeu? Então a gente às vezes está sendo chato. Temos que parar de ser chato e vai viver sua vida, e segue sua vida, respeita as pessoas que estão lá, entendeu? Esse negócio de... Eu não gosto dessa abordagem, ok? O mundo, nós aqui, e fica separando, entendeu? Então assim, é muito delicado isso. A gente tem que trabalhar em nós, para que a gente seja a luz do mundo. A luz, ela ilumina, ela não queima. A gente tem que ser uma luz que ilumina, entendeu? Que tá ali iluminando, e não queimando ali, né? O que é queimar? Você fica incomodando aquelas pessoas ali, você fica querendo impor o seu ponto de vista. Você vai pro inferno, você vai queimar não sei na onde, você é um pecador. Se a gente faz isso, nós somos um hipócrita. Porque você tá apontando o dedo para as pessoas sem olhar pro nosso próprio pecado, né? Porque nós estamos cheios de defeito, eu tô cheio de defeito, cheio de problema, tô aqui tentando... tem 2 dias que eu tô aqui meditando profundamente aqui sobre uma situação que eu falei, bicho, eu sou um imbecil, eu sou um retardado. Né? Eu sou um imbecil. Então eu tenho que olhar pro meu problema aqui primeiro. Eu não tenho que ficar o tempo todo querendo bater nos outros e evangelizar os outros. Né? É isso. Mais uma pergunta pra gente fechar aqui. Tá. Então o que é crescimento espiritual? Maravilha de pergunta, eu vou fechar com essa pergunta aqui, né, pra gente encerrar. O que é o crescimento espiritual? O crescimento espiritual, pensa o seguinte, enquanto a gente não iniciou, né, a nossa jornada com Cristo, vamos pegar assim, a gente é como se estivesse morto, tá? A gente não tem uma conexão com o Pai, a gente não tem uma conexão com Deus. A partir do momento que a gente entende assim, cara, eu preciso buscar essa intimidade, eu preciso entender que existe algo muito maior do que eu. Existe um Pai no céu, existe um Deus que veio na Terra, encarnou na Terra, né? E deu a vida por mim, né? E pelas pessoas. Você entende isso, você ingressa numa jornada. Eu gosto muito de pegar isso porque é como se fosse de fato uma jornada ali. E você, quando você entra numa jornada espiritual, E aí é o grande problema, né? Aí é o grande problema me falaram até aqui, ó. Cadê? Ainda mais nos momentos atuais, falou que a crente já está queimada. Por quê? Porque a pessoa, ela acha que quando ela se converte, a pessoa ela foi, né, para a igreja, ela se converteu, ela se batizou. Ela acha que ali é o final. Agora eu estou salvo. Mas agora eu sou aqui, agora eu estou na igreja, eu vou com minha Bíblia aqui, né? E aí todo mundo agora é pecador porque eu estou livre do pecado, Jesus me salvou. E aí a pessoa começa. Essa pessoa, ela é, como eu disse, uma hipócrita, tá? Porque ela nem começou. É isso que nós temos que entender. É como se você tivesse ali, agora eu estou no maternal 1. Eu estou no maternal 1. Ok? Existe a pós-graduação, existe, né, o mercado de trabalho, existe, vamos colocar assim, até a aposentadoria ali. Aí você está no maternal 1 quando você se converte. Ok? E aí, você, conforme você vai, né, buscando, conforme você vai trabalhando em você, é como se você fosse, agora eu estou no maternal 2. Agora eu estou no maternal 3. É por isso que Paulo fala assim, poxa, eu não posso, né? Paulo, ele falava com as pessoas ali da igreja, assim, eu não posso nem dar alimento sólido para vocês. Eu tenho que dar leite. Porque vocês são o quê? Criança, vocês são neném. Paulo, ele falava, né, ele não soltava as coisas sagradas. Jesus fala o quê? Não dê pérola aos porcos. Não dê o que é sagrado aos cães. Não sou eu que falei isso, não. É o próprio Jesus. Tem ensinamentos sagrados que ele não dava para a multidão.
Ele trabalhava com níveis. Ele sabia que algumas pessoas não tinham condição de poder aprender sobre coisas extremamente sagradas. Então, o que acontece? Quando você se converte, você está no berçário. Você está no berçário, né? Talvez nem no maternal 1. Beleza, agora você vai começar uma jornada. Essa jornada, né? E o que você está me perguntando que é o crescimento espiritual, no meu entendimento, você vai diminuindo. Ok? É como se você fosse diminuindo. E o próprio Cristo fosse crescendo dentro de você. E quanto mais você cresce, quanto mais você diminui, mais ele cresce. Quanto mais o seu ego diminui, quanto mais você entende que não é você, quanto mais você sai de você e você entende que a sua vida não é sua, a sua vida está aqui por um propósito, por um objetivo maior, que é melhorar as pessoas. Quanto mais você vai diminuindo e o outro vai crescendo, e os outros, né, vão crescendo, vamos pensar assim, mais a sua consciência, seu entendimento vai ampliando. Quanto mais você vai amando as pessoas que você nem conhece, mais Deus vai crescendo dentro de você. Ok? Quanto mais você deixa de julgar as pessoas, quanto mais você olha para o outro como, poxa, um irmão, independente se é do mundo, se é macumbeiro, se é, né, endemoniado, se é um assassino, não interessa. Jesus fala assim, de que paga tem amar, né, os amigos? O que adianta você amar? Eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, eu amo, né, a minha família, eu amo as pessoas da minha igreja. Jesus não te chamou para isso não, irmão. Acorda para a vida, pelo amor de Deus. Jesus não te chamou para ficar amando as pessoas que você convive, que você gosta, não. Tá? Ele te chamou para amar o pecador. Ele te chamou para amar o doente. Ele te chamou para amar, entendeu? Aquela pessoa que tá falando mal de você. Ele te chamou para amar aquela pessoa que vem aqui te atacar na rede social. E aí você vai lá e ama ela. Porque uma pessoa que tá atacando outras na rede social, ela precisa de carinho, ela precisa de amor. Então, existem, né? E aí a gente tem que entender, óbvio, que nós ainda estamos no berçário. Eu e você, nós estamos no maternal. E nós temos que crescer. A gente tem que amadurecer para a vida. É por isso que eu falei aqui esses dias, eu falei, cara, a gente tem que trabalhar o básico, a gente tem que trabalhar aqui embaixo, porque não dá pra gente ficar falando, né, de coisas extremamente sagradas, realmente não dá, a gente não consegue perdoar as pessoas, a gente fala mal dos outros, a gente tá falando mal dos outros o tempo todo, cara. Entendeu? Olha quantas vezes você falou mal de alguém essa semana. Olha quantas vezes você reclamou da vida essa semana. Com tudo que Deus te deu, com todas as bênçãos que você tem. Olha quantas vezes você reclamou. Olha quantas vezes, né, você foi ingrato. E aí, né, a gente quer falar das coisas sagradas. Não dá, galera. Nós temos que, poxa, ir no básico aqui. E é por isso que eu quero que vocês entendam que a conversão, ela é diária, ok? Eu quero bater muito nisso. A conversão a Cristo, você que já é um convertido, você já frequenta uma igreja, parabéns. Mas entenda, você está no maternal talvez. Nós estamos no maternal, né? Nós estamos. Então, isso é um crescimento espiritual. Quando você busca Cristo, o intuito é o quê? É parecer com Ele. Se é parecer com Ele, dá um bate de um lado, a gente dá o outro, a outra face. Né? E é muito isso. Tá bom, galera? Deixa eu ver, tem só mais uma pergunta aqui. Muito bom. Eu tô gostando das perguntas aqui da Dani. Dani, o que a Bíblia diz a respeito do dízimo? Tá desde o Velho Testamento ao né? Se eu não me engano, no Novo também. Dízimo significa... A palavra dízimo, ela vem de uma palavra que chama texedat, que é uma palavra judaica, que significa dar a Deus o que é de Deus. Quando você dá o dízimo, tá? É como se você tivesse, né, devolvendo a Deus. Não é dar, é você devolver a Deus, porque você entende que tudo que você tem vem dele, provém dele, ele que te abençoa. A gente tem dificuldade porque as pessoas, né, a igreja, eu vou dar dinheiro pra igreja, e aí a pessoa pega o dinheiro e gasta com não sei o quê. Amigo, aí você vai escolher a igreja certa, ok? Eu não tô aqui pra poder falar mal de uma instituição que pega o dinheiro e gasta com não sei o quê, e eu não tô aqui pra falar disso. Eu estou pra falar do princípio.
O princípio do dízimo, presta atenção, o princípio do dízimo é você devolver a Deus, né, um pouco ali do que ele te dá, porque é ele que te sustenta. Se não fosse a graça e a misericórdia dele, você não estaria nem comendo hoje. Então você tem condição de comer, você tem condição de, né? Ok. E aí da mesma forma que você devolve, o seu dinheiro, o seu suor, o seu trabalho está sendo ali um instrumento, uma ferramenta para que aquela instituição, aquela mensagem daquela igreja, vamos pensar assim, avance. Através do seu dinheiro, através do seu trabalho, essa instituição ela tem condição de, poxa, comprar uma cadeira, ela tem condição de ter um ar-condicionado, ela tem condição, né, de comprar um microfone, ela tem condição, né, de alcançar mais pessoas. Uma igreja, ela só está de pé porque tem as pessoas que ajudam ali. E Deus se alegra disso. Porque, por mais que... porque eu e você somos falhos, né? Eu e você, nós somos, na verdade, eu vou falar assim, nós somos lixo. Porque a gente olha, às vezes, a gente só vê o lado ruim das coisas. A gente só quer olhar para uma igreja, para uma instituição, com um olhar, tipo assim, caçando defeito. Ah, deixa eu ver isso aqui. Ah, não, mas esse pastor é isso. Ah, mas esse pastor é aquilo. Ah, mas, né? Nossa, essa igreja aqui é cheia de gente aqui. E a gente não olha, muitas vezes, pô, aquela pessoa tá ali, cara, toda semana, se doando ali, né, pra essas pessoas. Aquela pessoa tá pagando um preço. Aquela pessoa tá... E aí, é porque nós somos falhos. E a gente tem que assumir isso. Então não fique olhando pro lado ruim da instituição, porque todas as instituições têm, todo mundo tem problema, todo mundo, né? Eu e você tem. Então, mas se você olhar por essa ótica, eu falo, cara, com meu dinheiro, com meu trabalho, eu consigo ajudar essa igreja a crescer, ajudar essa igreja a expandir a mensagem. Aí, né? Você pode ter certeza que isso volta para você, tá? Aonde a gente planta, o que a gente planta, a gente colhe. Se você tá devolvendo ali, se você tá... É como se você não tem que ter esse pensamento, obviamente. Ah, vou dar porque eu tenho que receber. Não, é porque é um princípio. É porque você é grato. Então você entende, pô, cara, não, uma parte eu dou aqui, tá? Porque é isso. Enfim. Tá bom, galera? Bom, é isso. Eu vou encerrar por aqui. A gente já nos delongamos demais, tá bom? Muito bom, galera. É isso. Por hoje é só. Até semana que vem. Semana que vem a gente faz aí a nossa live de perguntas e respostas. Mais uma, então você que quer perguntar, você esteja aqui com a gente semana que vem, tá bom? Tamo junto, que Deus te abençoe, um forte abraço.